Vamos falar sobre uma das melhores franquias da história do cinema. Vamos falar sobre Planeta dos Macacos, exatamente. Que está de volta, né? De volta. Cara, Planeta dos Macacos sempre teve aí, né? Se você pensar. Sempre. E nós vamos fazer esse vídeo aqui por quê? Você me pergunta. Por quê? Por quê? Porque Planeta dos Macacos, ou Reinado, está chegando aos cinemas no dia 9 de maio, rapaz. Exclusivamente nos cinemas, tá? Nem em outro lugar você vai poder assistir, só nos cinemas. E principalmente porque não tem preço repetir aquela sensação fantástica que foi ver aqueles ótimos efeitos visuais. Caraca, mais uma vez a gente vai ter aquele, né, aquele colírio para os olhos de efeitos visuais absurdos, feitos pela mesma galera lá dos produtores de Avatar: O Caminho da Água, hein? Você vê que não vai ser pouca coisa, não. Não, e o trailer, Juras, é maravilhoso. É maravilhoso o trailer, assim, com a história e com o jeito que eles vão contar essa história, sabe? O jeito que eles colocaram o universo, tá demais, tá muito bonito. E sabe quando a gente fala que hoje em dia as pessoas não querem mais ver filmes no cinema, elas querem ver evento? Sim. Esse é evento. É um baita. Exatamente. Fica aí a dica, tá? Planeta dos Macacos, ou Reinado, dia 9 de maio, nos cinemas. Tem link aqui na descrição pra você assistir o trailer do filme. Vale muito a pena. Agora você vai conhecer um pouco mais dessa franquia maravilhosa. What a wonderful day! Lá em 2011, tem uma espécie de recomeço da franquia Planeta dos Macacos, que é o Planeta dos Macacos: A Origem. É um filme que introduziu o Planeta dos Macacos pra muita gente. Muita gente que nem conhecia a franquia foi lá assistir em 2011 Planeta dos Macacos: A Origem, que é um filmaço. É um senhor filme. Se passa bem antes dos acontecimentos lá do primeiro filme. Lembra do clássico lá do Charlton Se passa bem antes, assim, com os primeiros experimentos. O personagem do James Franco, o objetivo dele é criar a cura do Alzheimer, né? Porque o pai dele tá com Alzheimer, e aí ele começa a fazer experimentos, e aí chega um ponto em que ele não só consegue desenvolver uma cura, como a memória do pai dele melhora absurdamente. Ele fica quase super poderoso, né? Se você pensar. É que ali, porque assim, nos filmes antigos, você tinha a ideia do César, que era o macaco que mudou tudo, né? Que transformou os símios no povo forte e que vai subjugar depois os humanos e vai dominar a Terra. E então eles falam desse César, e aí a ideia desse novo filme, da Origem, era contar a origem do César. Isso. Então, o César, ele é um chimpanzé que a mãe dele já vem prenha, né, já vem grávida, e quando eles fazem um experimento na mãe dele, ele já nasce com esse experimento, né? Ele já nasce diferente, que ele tem os olhos azuis, né? Que era uma grande diferença dos macacos que utilizavam lá, que ele fazia os testes. E por conta disso, uma das coisas que eles perceberam nesse remédio para curar o Alzheimer é que os macacos ficavam mais inteligentes. Eles passavam a responder melhor né, aqueles quebra-cabeças e tudo mais que eles propunham para os animais. E aí o César, como o César não ia poder ficar no recinto lá, porque aí acontece um acidente que a mãe dele é morta, o personagem lá do James Franco, ele leva o César pra casa e começa a criar como uma criança humana, porque ele é muito inteligente e responde muito bem, né? Até mais inteligente, carinhoso, humana, né? Exatamente. E é apegado, né? Tanto ao pai dele quanto a ele mesmo, né? Apegado, e tem uma característica que é importante colocar, porque é o que vai mudar tudo depois, é que ele é obediente. Né? Apesar dele estar vendo as coisas no entorno dele serem esquisitas, né? É tipo ele andar com uma coleira e ele vê um cachorro com uma coleira e ele, peraí, eu sou um ser pensante, o que eu tô fazendo de coleira? Até que acontece um acidente com o pai do personagem James Franco, que é esse que tem o Alzheimer, e o César acaba fugindo e acaba machucando uma pessoa. E aí nisso ele vai pra aí vai ser a grande mudança de todo... É um grande ápice, na verdade, é o ponto de mudança da franquia inteira, né? Sim. É quando ele vai para um centro de zoonoses, lá com outros símios, e ali ele decide ser o grande líder, né? Ele mete a porrada num Draco Malfoy. Draco Malfoy lá de Harry Potter vem lá querer vir pra cima dele, e aí ele fala a primeira palavra proferida aqui por um símio, né? Que é o não.
Que é exatamente o que ele escuta a vida inteira. Não, né? A negação. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. E aí ele responde com não também. E aí ele percebe também que os outros macacos, eles também estão desenvolvendo a inteligência, né? E aí eles começam a aprender a se comunicar e tudo, né? O que o César faz? Ele sai desse centro de zoonose, ele vai pra casa e ele pega o medicamento. Que aí já é um novo nível, porque como percebeu-se que não estava funcionando, o personagem do James Franco, que é o cientista, ele meio que ele faz uma nova cepa ali daquele, que é meio que um vírus, né, que é pra curar Alzheimer, ele é um vírus que tá debilitado e tal, não sei o quê, e ele cria esse vírus que é um pouco a mais, que é mais forte e que salvaria o pai dele, só que não dá tempo. Só que o César vai lá, pega esse medicamento e leva pros símios. Porque uma coisa que se percebe com esse medicamento é que, além de dar inteligência pros símios, é que ele mata humanos. Sim, ele é danoso pros seres humanos, né? Ele é fatal, né? E aí, eu acho essa ideia genial. É genial! Porque não é simplesmente, não é só o domínio por uma guerra ou afins, não, é porque uma coisa tá totalmente intrínseca à outra. A inteligência do macaco com a morte do humano. São acontecimentos que vão florescer e pro fim da humanidade e o começo do reino aquela cena, Rogério, aquela cena lá na ponte de São Francisco, eles avançando e a destruição acontecendo, e eles se libertando, né, enfrentando. Cara, realmente o primeiro filme, ele é um filmaço. Andy Serkis, que faz a captura de movimentos do César, espetacular, ele que já tinha feito do Gollum, né, e de outros personagens de captura de movimento. Ele é um grande especialista. Devia existir, já falei isso várias vezes, devia existir um Oscar honorário pro Andy Serkis, né? E o nome da premiação devia ser Prêmio Andy Serkis do Oscar, porque caramba, né? Meu Deus do céu, é realmente espetacular. Você vê a comparação dele, da captura de movimentos, e pro César, assim, é outra coisa. E aí, Rogério, a gente veio 3 anos depois, em 2014, chega Planeta dos Macacos, O Confronto, que aí já os sobreviventes dos humanos tendo o grande confronto contra os macacos né, que estão dominando tudo, né? Não só estão dominando, eles estão se proliferando, né? Sim, esse é o meu filme favorito de toda a franquia, até dos antigos, de tudo. Esse é meu filme favorito. É aquele filme que começa com o olho porque você estava falando do César, né? Do Andy Serkis, essa coisa maravilhosa. Se existe um momento do auge do Andy Serkis. É o auge aqui. O filme começa nos olhos dele e termina nos olhos dele, né? Um close que vai... É um negócio maravilhoso. E é isso, né? Porque aí os humanos já estão extremamente recuados, eles estão vivendo em postos avançados ali, os que conseguiram sobreviver ao vírus, outras pessoas morreram, mas aí também vai aparecer um fator novo, que é importante para a franquia também, que eles descobrem que a evolução da doença dos sobreviventes do vírus, as pessoas não vão passar incólume, elas começam a desenvolver um problema para falar. E aí linka perfeitamente. Perfeito. Com os do Charlton Heston lá atrás, né? Que os seres humanos param de falar. Exato. E os símios estão falando. Né, eles desenvolvem a fala. Esse filme é maravilhoso porque mostra que não adianta também... por exemplo, os símios contra humanos, eles não funcionam 100% unidos. Apesar sempre do César falar, né? Que macacos unidos, eles não quebram, né? Não quebram, É mais difícil de quebrar. E mesmo assim não consegue. Isso mostra que realmente o pensamento, né? O fato de existir como comunidade vai fazer com que os membros entrem em atrito de alguma maneira. Tanto que tem o Koba, né? Que é aquele outro lá que quer tomar o posto do César, né? E ele vira um dos adversários, né, filme, inicialmente, ele nem quer tomar o posto do César. Ele tem muito ódio dos humanos, porque ele foi muito maltratado. Ele era um macaco... Ele é muito cheio de machucados, cicatrizes, Todinho machucado. Então ele tem muito ódio. E o César, ele tem uma simpatia pelos seres humanos. Porque, afinal, ele foi criado por eles, bons seres humanos. Ele é deles que entende assim, nem todos os seres humanos são ruins. Só que os outros macacos, eles têm experiência, só tiveram experiência com os seres humanos ruins.
né? Exato. E aí tem essa divisão entre os dois, e aí vai ter esse confronto que parece muito o confronto, na primeira vista, é o confronto entre humanos e macacos. Na verdade, ele é entre macacos e macacos, né? Sim. O que acaba sendo triste. Esse filme é maravilhoso. Tem a cena do Koba imitando o macaco de circo. Esse filme que os caras pensam assim, ele tá brincando, não sei o quê. Ele fica assim, pedindo comida, assim. Cara, esse filme é fantástico, é dirigido pelo Matt Reeves, né? Diretor do The Batman aí. Foi um dos filmes que catapultou a carreira do Matt Reeves, além do próprio Cloverfield, né? Mais atrás. Mas esse daqui, minha Nossa Senhora, que filmaço. Tanto que ele fez tanto sucesso que em 2017, 3 anos depois, eles voltam meio que, entre aspas, pra concluir a trilogia, né? A trilogia dessa história inicial, que é com o Planeta dos Macacos, A Guerra. Que aqui é um filme de ação nível alto. Aqui é nível super alto, né? É um filme realmente muito denso. Muito denso. É o fim, na verdade, da história do César, né? Sim, a conclusão da história a primeira trilogia, essa trilogia inicial, ela conta a história do César dele vivo, né? Dele passando pelas agruras da sobrevivência e das batalhas contra os humanos. Cara, esse filme é muito bonito, ele é muito pesado. Ele tem umas cenas que são de cortar o coração. Tem algumas cenas de ação que são absurdas. Curioso, essa trilogia toda faz referência a toda a franquia Planeta dos Macacos. Então tem nomes de personagens que são conhecidos lá atrás. Eles trocam de um personagem para outro. Que no livro era de um jeito, aí na história aqui se tornou de outra forma. Mas é uma forma de referenciar todo o universo do Planeta dos Macacos, né? Porque Nova, que é uma personagem importante do filme original, do filme do Charlton Heston lá atrás, de 60 e pouco, ela é uma placa, uma plaquinha de um carro que um dos personagens tem. E ele, né, dá pra menina, e a menina, Nova e tal. Nova. Então, cara, são referências que deixam o coração quentinho e não tiram a atenção do filme, né? Porque isso é importante. É um filme super pesado, é um filme de guerra mesmo, né? É um filme super denso, porque aí você vai ter o César tendo que encontrar a família que desapareceu. Na verdade, foi a família dele assassinada. E aí ele vai atrás dos ataques das pessoas que atacaram a família dele, são seres humanos. Aí você sim vai ter essa guerra contra os seres humanos e você vê que são vilões ruins. No anterior, no confronto, era o Gary Oldman, né? Que era o grande vilão lá. Era o líder, o líder da cidade, Agora é o Woody Harrelson. Nessa guerra é o Woody Harrelson. Então você pega uma ojeriza desses caras, né? Você odeia esses caras. É porque eles estão construindo uma base, uma barreira, porque os próprios seres humanos de outras cidades são contra os métodos deles, porque eles estão, o que eu falei lá atrás dos personagens pararem de falar, que eu falei que era no filme anterior, na verdade é nesse filme aqui. Ele não quer alastrar isso e ele comete assassinatos com essas pessoas, e as pessoas dos outros acampamentos, elas não concordam com isso, então vai ter uma guerra entre humanos. E aí pra isso ele utiliza dos macacos pra fazer ele quer fazer uma trincheira, e cara, é um filme super difícil, assim, tem tipo uma prisão, né? Eles fazem uma prisão. Isso, porque ele faz uma prisão. Eles fazem meio que um campo de concentração assim dos símios para poder construir essa muralha. Sim. E aí obviamente que ele encontra o César nesse caminho, e aí, cara, tem o embate entre os dois, mas que é basicamente um embate falado, né? Entre eles. Sim. O César com o personagem Woody Harrelson. De filme pra filme, eles vão melhorando, né? Vão conseguindo falar tecnologia. Mais, né? E tem a tecnologia também, que vai melhorando. Vai ficando mais absurdo, né? Vai ficando mais fantástico, visualmente falando. E eles conseguem falar com mais facilidade também, né? Cara, esse filme é... Nossa Senhora. Fantástico. Ele acaba de um jeito fazendo total referência ao filme original do primeiro Planeta dos Macacos, que é aquele lugarzinho onde tinha as palestras, né? Que ele reunia os macacos pra dar aula, né? Junta perfeitamente. Ele fecha o ciclo com o filme de 68, só que aí, o que acontece? Aí você pensa assim, bom, acabou, não vai ter mais César e tal. Obviamente, com o sucesso todo que fez, as pessoas querem ver mais desse universo. Sim. E como você pode fazer isso se um personagem tão importante quanto o César não pode ser utilizado nessa franquia? Vamos ir pra frente.
vamos ver o que aconteceu, vamos ver esse legado do César, não até o ponto lá do astronauta, mas você vai ter já uma sociedade, passaram-se já algumas gerações, tá, lá do César. Sim. Então assim, não é uma história logo depois, não é o filho dele, não é o filho do César. Passam-se algumas gerações, e aí você vai ter uma nova sociedade, que já está estabelecida, que tem um líder lá tirânico, uma espécie de Koba do futuro, sabe? Que ele é totalmente contra os seres humanos. E aí o que vai acontecer? Tem alguns seres humanos ali. O nome dele é Próximos César, né? Próximos César. Olha que legal, cara. Né? É o novo César, só que sem usar os preceitos do César antigo, né? Vamos apagar o nosso César e vamos fazer do meu jeito. É isso, aí né? Você tem o Noah, que é o chimpanzé, que é como se fosse o novo César. Ele tem todo o espírito, toda a bondade, toda a compaixão do César de antigamente, né? Ele é um símio que ele se interroga sobre isso. Peraí, isso não tá certo. Peraí, mas por que a gente tem que dizimar o povo humano? Por que a gente não pode viver, de certa forma, convivendo e tudo mais, né? E aí ele vai ter que... O que ele vai fazer? Começar a pesquisar, entender, que é uma coisa que o astronauta foi fazer. Porque o astronauta lá atrás, lá no filme de Charlton Heston, ele tinha a companhia, né? A companhia lá de dois cientistas, um casal de cientistas. Sim. Que estavam ali acabam ajudando ele quando ele foge, eles vão ajudar porque eles vão pesquisar o passado. E olha só que legal, aqui o Noah, ele vai fazer exatamente isso, cara. Ele vai ter que pesquisar o passado para poder entender, será que o César, nosso César, ele mandou mesmo fazer isso? Será que esse era um preceito dele? Ou será que isso não é só é tipo você... próximos, né? O César, ele ficou tão grande que ele se torna quase um símbolo religioso, né? De adoração. Ele foi o nosso primeiro, o nosso original. Aí os chimpanzés começam a desvirtuar a mensagem do César original, né? Muito parecido com o que os seres humanos também fazem né? Que a gente faz normalmente por aqui, né? Exatamente. Então essa conexão da franquia Planetas dos Macacos com a nossa sociedade, com a gente, ela é muito maneira, porque isso expõe certas hipocrisias que a gente não percebe no nosso cotidiano. E aí você passa a enxergar por outra perspectiva, e aí Planetas dos Macacos fica fazendo cada vez mais sentido, né? Esse filme novo, Planetas dos Macacos, O Reinado, ele é como se fosse uma continuação dessa trilogia que começou lá em 2011, né? Então seria mais ou menos o quarto filme. Mas ele também funciona como um filme isolado, você começando por ele. Não conheço nada de Planetas dos Macacos. Beleza, você vai conhecer o Planetas dos Macacos a partir desse ponto. Então ele também funciona se você não assistiu os anteriores, né? Até porque ele passa em gerações mais pra frente, né? Então realmente é uma são história... novas histórias, né? Então se você não conhece o César, ele vai ser contado quem é o César. Tem toda uma explicação, tem toda uma base. Mas pra quem gosta da franquia, que nem nós aqui, né, que já viu tudo, então, ele faz cada vez mais sentido, né? Cara, Planetas dos Macacos, franquia maravilhosa. Se você não assistiu nenhum filme da franquia Planetas dos Macacos, tem uma grande oportunidade aí. Você pode começar tanto pelo filme original, lá de 68, como começar por a trilogia mais recente, né, de 2011, 2014, 2017, aqui chegando em 2024, né? Tem muita coisa pra você... O próprio livro, você pode ler o livro. Cara, Planetas dos Macacos é uma das franquias mais fantásticas aí da cultura pop. E vale quem é uma ficção científica, não tem jeito. É maravilhoso, é apaixonado. E vai assistir, viu? Planeta dos Macacos ou Reinado. Planetas dos Macacos é isso, brother. Sempre que sai, a gente sabe que o nível é alto, porque eles tratam essa franquia com muito carinho, exceto por uma vez. Mas de resto... É sempre com muito carinho que eles tratam essa franquia. Vale muito a pena aí. Beleza? Coloca nos comentários aí qual é o seu filme favorito do Planeta dos Macacos. De todos. Vai desde o original até o último que saiu. Coloca nos comentários aí que a gente quer saber a sua opinião. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.